E aí, gente, estou voltando aqui hoje para falar de um tema super comum no nosso dia a dia, que é porcentagem. Entender como porcentagem não é um bicho de sete cabeças, não é tão complexo e é uma coisa simples de a gente conseguir calcular. Bom, então vamos entender o que significa a palavra porcentagem. Tá no nome, né? Porcentagem é por 100. Até esse símbolo, né? Tem um tracinho, dois zerinhos aqui, que significa que eu estou dividindo por 100. Eu estou pegando uma fração, divisão por 100. Então vamos entender que é 30%, como a gente transforma uma porcentagem em um número decimal. 30% significa que é uma fraçãozinha que é 30 dividido por 100, porcentagem. E como que a gente transforma essa fração em um número decimal? Bom, eu tenho 30 dividido por 100. Como que eu tenho um zero em cima e zero embaixo, eu posso simplesmente cortar esse zero, que é a mesma coisa que 3 sobre 10, 3 décimos. E 3 dividido por 10 é só a gente ver quantas casas depois da vírgula tem. Então, se eu tenho um zero aqui, significa que vai ser uma casa depois da vírgula. Então, 3 décimos é a mesma coisa que 0,3. Então, eu falar 30% é a mesma coisa que 30 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,3. Vamos para mais um exemplo. Então, 57%. Que decimal que representa 57%? Bom, é 57 sobre 100. Agora não tem zero para cortar, mas eu tenho dois zeros aqui embaixo. Então, a casa vai ter duas casas depois da vírgula. Vai ser 0,57. Então, a gente mantém o número de cima. E o número embaixo, ele identifica quantas casas depois da vírgula. Como que eu tinha dois zeros, duas casas depois da vírgula. Então, 57% é a mesma coisa que 0,57. E o último caso, 1%. Que número decimal será que representa 1%? É 1 dividido por 100. De novo, vai ter duas casas depois da vírgula. Então, vai manter lá o 1, vai ficar 0,01. Repare que agora eu tive que incluir esse zero para conseguir deixar duas casas depois da vírgula. Então, assim que é a porcentagem transformada para decimal. Eu tinha um número, divido por 100 e aí eu chego na parte decimal dela. Bom, gente, então vamos para o que interessa agora, né? Como que a gente calcula porcentagem de um número? Que é a porcentagem que a gente vai ver no dia a dia, né? Então, como a gente calcula a porcentagem em aumento, em desconto, a porcentagem da bateria do celular, de probabilidades. Então, como que a gente faz a porcentagem de um número? Primeiro, vamos entender a ideia de porcentagem. Se eu tenho 100% de alguma coisa, significa que eu vou ter a coisa inteira. Né? 100% é o valor cheio. Então, imagine que eu tenho um produto que custa R$150. O que é 100% de 150? É pegar o próprio 150, que eu estou pegando tudo. Então, 100% de 150, não precisa nem fazer conta. É 150. Mesma ideia agora se eu pensar 0%. O que vai ser 0% de 150? 0% vai ser pegar nada. Então, 0% de 150 é zero. E aí, 50% de 150? Bom, 50% é metade. Então, pensar em 50% é sempre pensar em metade. Eu estou pegando a metade, estou pegando essa parte. Metade de 150, então, no caso, vai ser 75. E vamos complicar um pouquinho. 30% de 150, e agora? Dá para fazer de cabeça? Até dá. Mas vai ter um jeito que a gente vai fazer aqui que vai dar certo sempre. E aí a gente vai conversar com a primeira parte do vídeo, que era transformar esse 30% em decimal. Então, tirar 30% de 150, eu quero ver, bom, que partezinha é essa? 30% equivale de 150. E 30% é o número decimal. Quando a gente tem esse D aqui, significa multiplicação. Então, eu vou fazer o 30% que em decimal, a gente já viu, é 0,3, vezes, então sempre que a gente vê D é multiplicação, vezes 150. E aí tem essa continha que a gente vai precisar fazer. Sem pânico, 0,3 vezes 150, vamos armar. 150 em cima, 0,3 embaixo. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 5, 15. Coloco o 5, vai subir 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. Aí aqui tem a armadilha. Aqui era um número com vírgula, então eu tenho que manter as casas depois da vírgula. Tinha uma casa depois da vírgula aqui, a resposta vai ter uma casa depois da vírgula, que deu 45,0. Então, 0,3 vezes 150 é 45. Então, quanto que é 30% de 150? Se eu tenho uma peça que custa R$150, sofreu 30% de desconto, é um desconto de R$45. Bom, gente, então é isso. Para dominar a porcentagem, treina aí nas situações do dia a dia e lembra, tenho um número em porcentagem, transformo em decimal e multiplico por aquilo que eu quero descobrir. E assim não tem erro, você vai conseguir resolver todos os problemas.